Muito bem, profs. Nessa aula nós vamos falar sobre feedback. Feedback sistemático. Existem muitas formas de dar e receber feedback dos nossos alunos. É uma via de duas mãos. Nós precisamos ter feedback dos nossos alunos de forma estruturada para entender o que a gente faz bem, o que a gente faz de melhor e aonde a gente pode melhorar. E também o que fazer com feedback tanto positivo quanto negativo. Feedback positivo nós usamos como depoimento nas nossas redes sociais, nas nossas propostas comerciais para vender. Feedback negativo, a gente não dá retorno para o aluno no momento. Em primeiro lugar, a gente vai esperar passar raiva, frustração, digerir aquilo, entender se realmente é uma coisa que você pode mudar ou se você precisa do aluno para mudarem os dois juntos, ou se isso está só no aluno. A gente tende a achar no início que isso é do aluno só, não é nosso, não nos pertence, mas muitas vezes sim nos pertence, tá? Principalmente essa sensação do aluno. Eu sinto que eu não estou progredindo, eu sinto que o curso não está avançando, eu me sinto perdido, eu tenho medo. Então, são coisas para você refletir. Quando você recebe um feedback assim, você para, você reflete, você cria uma ação, pelo menos, para você testar, você testa, e logo depois do teste, você volta naquele aluno e pede para ele como ele se sente a respeito. Do tipo, me sinto perdido nas aulas, no curso. Legal, eu vou criar algo para tentar solucionar te dar um retorno nesse feedback que você me deu, e a gente volta a conversar, tudo bem? Tudo bem. Vou te pedir 15 dias, uma semana para isso. Legal. Você para, você cria uma trajetória de curso, um plano de curso para o aluno. Na outra aula, você apresenta esse plano de curso para ambientar ele melhor, para que ele se sinta menos perdido. E aí você pede para ele. Agora que você tem uma sugestão de plano de curso, como você se sente inicialmente? Aí eu me sinto assim, legal. Então a gente vai seguir esse plano de curso, daqui a um mês a gente conversa de novo sobre isso e vamos ver se você se sente menos perdido, ou se você deixa de se sentir perdido no curso, tá bom? Tá bom. Você vai lá e marca na sua agenda, marca no celular, põe um alarme e volta no assunto, tá bom? É dolorido às vezes, mas tem que voltar. Alunos que te dão feedback negativo são aqueles que te fazem crescer. Então, a gente tem que até agradecer quando eles aparecem, tá bom? Legal. Aqui dentro do curso tem um módulo especial de feedback para vocês assistirem, com aulas do professor Ricardo Barros, e aí tem esse mapa mental que eu criei logo depois que eu assisti às aulas, né? Então, ele está aqui, eu divido ele em momentos de feedback. Então, o feedback de curso, né? Usando um livro, usando uma grade de conteúdos, enfim, em que momento que eu dou feedback para o meu aluno? Quando eu estou usando o livro no final de cada unidade, no final de cada lição, no final de um mês. Isso é uma coisa que vocês precisam organizar, quais são os momentos ao longo do curso que o aluno vai receber feedback, ok? Listar os momentos de feedback. No início do curso, que transformação que ele espera. No final do primeiro mês, como foram as aulas desse mês. E você pode aplicar o Net Promoter Score para pedir para ele avaliar esse primeiro mês de curso. E você pode criar pesquisa no SurveyMonkey, pode criar no Google Forms, né? No final da aula, você pode dar feedback para o aluno ou pedir como foi a aula de hoje para você, né? Qual atividade que você achou mais difícil, mais fácil? Qual é o momento da aula de hoje que foi mais desafiador para você, né? Você pode dar feedback ou pedir antes de um teste, ao final de uma semana, depois de uma atividade. Tem tantos momentos.
mas ele precisa estar no planejamento da aula. Depois dessa atividade, eu vou perguntar isso para o aluno, porque senão ele nunca acontece, ok? Por isso que eu digo sistemático. Todo final de aula eu vou pedir? Não. Essa semana eu vou dar um feedback ou pedir no final da aula. Semana que vem, para todos os alunos, eu vou dar ou pedir feedback a respeito de qual o momento mais difícil ou mais desafiador da aula. Na outra semana, o feedback que eu vou dar, eu só vou focar em feedback de pronúncia. E assim você vai escolhendo. A cada semana, um tipo de feedback para dar ou para receber, ok? Tipos de feedback de pronúncia. No momento do erro, o aluno erra, já corrige, chama on spot. Você anota e dá um feedback para o grupo todo, escreve ali no quadro, e aí vai falando, fazendo um drill de pronúncia. Então, você pode anotar no quadro, você pode trazer símbolos fonéticos para explicar, comparar com outras palavras, comparar com palavras do som parecido ou som diferente, fazer o aluno repetir um drill, né? Você pode dar feedback de gramática. Olha, hoje você usou um tópico de gramática que a gente estudou há 2 meses atrás e que você ainda não tinha usado, então parabéns, ficou muito bom, né? Hoje você conseguiu usar com excelência o vocabulário da aula que foi aprendido, estudado, ou do grupo de 8 palavras que a gente estudou na aula de hoje, eu vi que ficou mais fácil para você usar essas 5, essas 3, você ainda está tendo dificuldade em pronunciar, ou inserir ela na tua fala, ou em usar. Então, bem pontual, mostrando o que você presta atenção. E quando você dá esses feedbacks tão pontuais para alunos, principalmente em grupo, você vai anotando e vai dando isso em grupo, individualmente, mas para alunos de grupo, eles se sentem ouvidos, vistos. Isso é incrível para a retenção da turma e para a sensação de que eu estou no lugar certo com o professor certo, sabe? Então, principalmente na aula individual, mas na aula de grupo faz muito mais diferença ainda, porque na aula individual o aluno já espera isso. E em grupo ele não espera se sentir tão bem atendido, ok? Como inserir o feedback sistemático no curso de vocês, né? Vocês vão fazer o planejamento das aulas e vocês vão escolher tipo de feedback que vocês querem dar ou receber e colocar essa anotação lá. Pode ser, inclusive, um post-it. Essa semana vou dar feedback para todos os alunos de gramática, ou de vocabulário, ou de pronúncia, ou vou pedir feedback ao final da aula, a respeito desse ponto em específico, ok? O que fazer com o feedback que recebeu, né? Se foi um feedback pessoal, não técnico, refletir, tentar implementar a mudança, e depois de 2, 3 aulas voltar a falar com o aluno sobre isso e pedir se ele acha que as coisas mudaram, né? Se for um feedback sobre a pessoa. Isso é muito legal quando não é você que está dando aula, mas você pede feedback para os alunos de um professor contratado seu. E quando o feedback que os alunos dão do professor X é um feedback que vai direto na pessoa do professor, você vai conversar com esse professor e depois você volta a conversar com os alunos, ok? Pode ser um feedback da professora, do professor, pode ser um feedback sobre a aula, pode ser um feedback sobre o curso que o aluno deu. Em todos eles a gente reflete, a gente propõe mudanças e a gente volta a falar no assunto depois de algum tempo, ok? Legal. Aqui nesse link você tem as 3 aulas que eu sugeri, certo? Do professor Ricardo. Então, né, alguns comentários. A prof faz a pergunta antes de nomear o aluno, assim todos prestam atenção, né? Então, eu vou dizer assim, qual é
a atividade mais desafiadora da aula de hoje para você, Roxy? Ok? Se eu disser Roxy, eu perdi os outros. Qual é a atividade mais desafiadora? Quando eu disser, e para você, Amanda? Ela vai dizer, quê? Do que a gente está falando mesmo? Entenderam? É muito sutil. Mas eu lanço a pergunta primeiro e depois eu nomeio. A prof envolve todos ao perguntar questões abertas para toda a turma e pedir se diferentes alunos concordam ou discordam. Ok? Isso quando a gente tem, assim, um ambiente mais democrático, né? Tem turmas que não dá para dizer, assim, fulano, você concorda? Porque daí já vira briga, né? Mas tem ambientes, assim, grupos que são bem legais, ou se você dá aula, por exemplo, para 4 pessoas da mesma família, é mais fácil, ou 4 amigos, né? Mais fácil deles dizerem, não, para mim tá tudo bem. Ah, não, mas para mim não tá mesmo. Bom, então tá, a gente vai mudar, ok? A prof evita repetir o que os alunos disseram, o chamado eco. Assim, os alunos precisam ouvir uns aos outros. Então, se eu estou pedindo um feedback e a Roxy me disse, as mentorias estão ficando muito longas. Eu disse, as mentorias estão ficando muito longas, você concorda, André? Não é assim. André, você concorda com a opinião da Roxy? É assim, ok? Não ecoa o que o aluno está falando, tá? Porque senão você puxa para você. E aí, quem sabe, aí nós temos 2 pessoas falando a mesma coisa. E aí é mais difícil da terceira discordar, ok? A prof oferece feedback claro sobre o que está certo e elogia os alunos por suas respostas corretas. O feedback, ele precisa ser muito claro do que está certo e não um vício de linguagem. É um muito bom o quê? É um parabéns, parabéns por quê? E elogiar as respostas certas, nomeando o que está certo. Pronúncia muito boa da tua resposta. A gramática está perfeita. Sujeito, verbo, complemento, a posição do adjetivo, excelente. Sabe? Feedback é assim que é bom. Te dá muita autoridade. E o aluno ama também, tá? A prof checa o entendimento dos alunos ao perguntar por quê. A prof checa o entendimento dos alunos ao perguntar por quê. Tá. Então, quando um aluno dá um feedback, e você pode pedir para ele, mas o que te leva a pensar isso? Por que motivos você trouxe isso, né? Por exemplo, o aluno diz, prof, eu sinto que eu não estou progredindo nas aulas. Aí você pode me dizer para o aluno, mas me dá um exemplo, assim, em que momento que você sente que você está travando ou não está progredindo? Porque senão fica muito genérico. Prof, é na fala, eu ainda me sinto inseguro. Mas por que você se sente inseguro? É seguro para responder perguntas abertas ou em toda a aula você se sente inseguro? Sabe? E destrinchando esse feedback para ficar mais claro para o aluno e para você aonde exatamente está a dificuldade. Porque às vezes até uma mulher em TPM chega na aula e diz assim, prof, não, cansei, inglês não é para mim. Mas por que inglês não é para você? Né? Fazer o aluno raciocinar a respeito do que ele está falando. Isso são técnicas de metacognição. Fazer o aluno pensar sobre o que ele está falando. Certo? Muito bem. Aqui, então, eu tenho o mapa mental do feedback sistemático. Se vocês clicarem na imagem, vocês fazem o download do PDF. Sugiro que façam. Dá até para fazer um download do PDF e colar lá imprimir ele colorido e deixar no teu escritório, tá bom? Então, a consolidação desse primeiro bloco, vamos lá. Quando você começar uma atividade, é importante dar instruções claras e checá-las com algumas perguntas simples, ICQs.
É importante mostrar aos alunos o que você quer que eles façam. Trabalhe em um exemplo com a turma toda, ok? Eu quero que vocês preencham ou que vocês façam um drill com um colega. Por exemplo, eu vou falar a primeira palavra e você, Amanda, fala a segunda. Vamos lá. Eu falo a primeira, você fala a sequência. Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ok, pessoal? Mais uma dupla para fazer esse exemplo? Fez o exemplo, agora vão para as salinhas e trabalhem por 5 minutos, tá? Modelem. Monitore os alunos sem interromper. Entrou na breakout room, um aluno está no meio de uma frase, você, ei, não é por aí que... Não. Enquanto os alunos estão realizando uma atividade para confirmar que eles estejam desempenhando a atividade. Então, você entra na breakout room, mas você não interrompe, faz comentário, nada. Você só entra para checar se eles estão desenvolvendo a atividade da forma correta. Decida qual será o seu foco para dar feedback e faça anotações a respeito. Se você decidiu que na aula de hoje você vai distribuir feedback de pronúncia para todo mundo, foca em dar feedback de pronúncia. Tem isso claro na tua cabeça para que no final da aula você tenha anotações o suficiente para dar o feedback de pronúncia. Se você não anotar, não vai ter, tá bom? Durante o feedback, faça perguntas e peça para os alunos justificarem as suas respostas. É importante desenvolver um rapport com os alunos para que eles criem conexão para que você crie conexão com eles e se sintam confortáveis na sua aula. Então, desenvolver essa simpatia com os alunos é bem importante. Embora você precise nivelar seu idioma, né? Nivelar aqui não é bem a palavra, mas é level, adaptar, né? Para que seja acessível aos alunos, certifique que você seja natural. Tem um erro de professor que é assim, a gente adaptar muito a nossa forma de falar para que os alunos entendam e aí não fica natural a nossa fala. Quando a gente quer, assim, falar que nem a gente fala com criancinha, com os alunos, tá? Inclua trabalhos em dupla, em grupo, então variar o modelo, às vezes é individual, às vezes é em dupla, às vezes é em grupo. Em suas aulas, para encorajar o aprendizado centrado no aluno. Você pode pedir para eles fazerem atividades em dupla para aumentar a participação dos alunos. Momentos que você está falando no grande grupo tem que ser os que menos vão acontecer, tá bom? Você vai no ritmo dos alunos e evite apressá-los. Sempre tem que ter uma tarefinha na manga para aqueles que terminam antes, tá bom? Tente variar o ritmo das atividades para deixar os estágios mais dinâmicos. Não faça só atividades de 20 minutos, blocos muito grandes. É isso. Pode parecer fácil, mas requer um nível alto de consciência desses aspectos fundamentais para que você inclua em todas as aulas, ok? Pratique autoavaliação. Então, a tarefa que eu vou pedir para vocês realizarem hoje, para quem já está trabalhando com grupos, mas também para aqueles que estão dando aulas individuais, é que nesse momento vocês voltem aqui nesse e-book, listem tudo que vocês desejam implementar nas próximas aulas, façam uma lista do que vocês querem implementar, como essa lista que eu sugiro aqui, de autoavaliação, tá? Façam uma lista de tudo que vocês querem implementar nesse mês, nas aulas de vocês. Leiam essa lista antes de começarem as aulas do dia, e depois de cada aula, marquem tudo que vocês fizeram, para ficar claro o que vocês estão implementando e o que vocês queriam, mas ainda não estão implementando, tá bom? Easy on you, tá?
tá? Não tentem implementar tudo na primeira aula que vocês vão ficar nervosos, vai ficar meio robótico, ok? Façam uma lista de, sei lá, umas 5, 10 coisas, aspectos pedagógicos que vocês queiram implementar. Criem a lista pessoal de vocês e vão lá, aula 1. Hoje eu consegui fazer isso. Legal. Aula 2. Já fiz só 2 coisas. Aula 3, fiz tudo, ok? Isso é autoavaliação, aí vocês vão conseguir ir monitorando e se dando feedback, certo? Para vocês mesmos a respeito da performance de vocês.